Já passamos pela pré-história, pelos anos 60, 70, 80, pela década de 90 e agora, preparem-se para a era dos craques. De 2000 a 2009, o Campeonato Brasileiro viveu uma verdadeira revolução. O início dos pontos corridos, o retorno de craques ao Brasil, campeões improváveis e um tricampeonato inesquecível. É isso que vamos ver a partir de agora. Antes de mergulhar na história, já deixa o like, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Isso é muito importante porque essa parte 5 da nossa história dos campeões do Brasil. Quem ativou o sininho das notificações lá na primeira etapa, recebeu os outros 4 vídeos e vai receber quando a gente fizer a nossa 6ª parte desse super especial sobre o futebol brasileiro. Então, não perca e já deixa like, inscrição e o sininho ativado. E nós começamos essa jornada por aquele que talvez seja o campeonato brasileiro mais polêmico da nossa história. Sim, o Campeonato Brasileiro do ano 2000, a famosa Copa João Avelange. Rapidamente, o que aconteceu naquele ano, porque esse campeonato merece um vídeo só para ele. Bom, no ano 2000, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, não podia organizar o Campeonato Brasileiro e passou essa responsabilidade para o Clube dos 13. O Clube dos 13 não utilizou o sistema de acesso e descenso do ano anterior. Por isso, uma das equipes beneficiadas, por exemplo, foi o Fluminense, que subiu direto da Série C para a Série A. E a gente teve o nosso maior campeonato brasileiro da história, com 116 clubes. Mas dentro de campo, uma das grandes equipes era o Vasco da Gama, recheado de craques como o goleiro Elton, os zagueiros Odivan e Júnior Baiano, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euler e o craque do time, o maestro do time, o camisa 9, o artilheiro, o Romário. E o Vasco, com toda aquela qualidade, chegou à grande final contra um azarão, o São Caetano, uma equipe que tinha ali pouco mais de 10 anos de história. Na primeira partida, no Parque Antártico em São Paulo, empate em 1-1, e Romário marcou o gol do Vasco da Gama. Na volta em São Januário, uma confusão inacreditável. Logo aos 23 minutos de jogo, quando a partida ainda estava empatada em 0-0, um dos alambrados de São Januário cedeu. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, houve uma confusão, invasão de campo e o jogo precisou ser interrompido. Essa partida foi realizada no dia 30 de dezembro de 2000 e a partida precisou ser remarcada dessa vez para o Maracanã no dia 18 de janeiro de 2001. E aí aconteceu mais uma loucura. O então presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda, alegou que a Globo, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2000, teria falado muito mal, não teria agido com boa fé com o Vasco da Gama em relação à organização do jogo em São Januário, e ele ficou muito chateado com a situação e causou também uma das maiores polêmicas da história do nosso futebol, que foi entrar no jogo de volta na final no Maracanã com o escudo da CBF como patrocinador, com o escudo do SBT, grande rival da Globo na época, como patrocinador master, isso sem avisar o SBT, isso mesmo. E muitos membros da diretoria do Vasco da Gama também não sabiam disso. O Vasco não pediu autorização para utilizar a logo do SBT, gerou uma polêmica muito grande, principalmente com a direção da Globo, que ficou revoltada. Mas dentro de campo, o Vasco da Gama fez um grande jogo, venceu por 3-1, com gols de Juninho Pernambucano, Jorginho Paulista e do craque Romário, e conseguiu o seu tetracampeonato brasileiro. 2001, que ano mágico! Meu Furacão, meu Clube Atlético Paranaense, campeão brasileiro. Campeão brasileiro vencendo o São Caetano, que bateu na trave também em 2000. Evidentemente, galera, que eu não vi essa final assistindo o jogo. Eu tinha pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Então, eu não lembro de ter assistido essa final. Eu lembro muito mais de pouquinho maior me contarem sobre essa final, contarem sobre a história e sobre o momento que o Atlético vinha. Eu começo a torcer pro Atlético em 2005, 2006, então a gente ouvia muito sobre a história, sobre aquele time espetacular, que era Flávio, que tinha o Gustavo, que tinha o Ney, que tinha o Ilan, que tinha Cocito, Kleberson, Adriano Gabiru, né?
Alex Mineiro, Kleber Pereira, aquele time mágico. A gente ouvia muito sobre esse time, sobre o quanto ele era bom. E com um técnico que também se consagrou, acho que entre os maiores da história do Atlético, ele só disputa com o Thiago Nunes, essa posição de maior técnico da história do Atlético. Mas um time mágico, um time muito bem construído, um time que passou por adversidades e que conquistou um título bem inesperado. Se você for puxar a lista, quem são os candidatos a ser campeões brasileiros ali se você pegasse de 2000 para 2001? Com certeza um time que há 6 anos atrás estaria numa Série B quase falindo, não seria a primeira opção. Então o Atlético consegue esse título, desbanca o São Caetano, que vinha num grande momento com a estrutura, aquele comecinho de século ali, ganhando na ida na Arena da Baixada, a primeira arena inaugurada em 99, já fez valer seu espaço ali, conquistando o Atlético a vitória por 4-2, com gols do Ilan e do Alex Mineiro, um jogo mágico do nosso camisa 9. E no jogo da volta lá no Anacleto Campanella, 1-0 também, vitória com gol do Alex Mineiro, Furacão se sagra campeão brasileiro, aquele jogo mágico, aquele jogo da redenção que traz o título depois de algumas décadas para o futebol paranaense. O Paraná volta a ter o campeão brasileiro e, para minha alegria, o meu Furacão. Chegamos ao Campeonato Brasileiro de 2002, o time dos meninos da Vila. O Santos conquistava o Brasileirão, o primeiro, depois da era Pelé, com a força da base como o seu propulsor naquele campeonato, com nomes como Robinho e Diego puxando a fila, mas outros grandes jogadores como Elano, Renato, o zagueiro Alex, o goleiro Fábio Costa e o centroavante Alberto. Aquele time começou a se construir durante o campeonato, comandada pelo técnico Emerson Leão. Na primeira fase, o Santos teve enormes dificuldades e se classificou apenas com a última vaga, com o 8º lugar, para enfrentar um fortíssimo São Paulo, de Rogério Ceni, Luiz Fabiano e Kaká logo nas quartas de finais e decidindo no Morumbi. No primeiro jogo na Vila Belmiro, 3-1 para o Santos. Na decisão da vaga no Morumbi, 2-1 para o Santos, naquele famoso jogo em que o Diego comemora o gol da classificação subindo em cima do escudo do São Paulo lá no estádio do Morumbi. Na semifinal, o Santos encara o Grêmio, 3-0 na Vila Belmiro, depois perde 1-0 no Olímpico, mas vai à final no clássico contra o Corinthians. Na decisão, o Santos faz 2 grandes partidas. No primeiro jogo, 2 partidas no Morumbi, inclusive. No primeiro jogo, vitória do Peixe, 2-0. Na volta no Morumbi, o Corinthians chega a estar vencendo por 2-1, mas o Santos consegue a virada na reta final e com aquele jogo da grande pedalada do Robinho, vence por 3-2 e conquista o título brasileiro de 2002, último campeonato no mata-mata. Em 2003, o primeiro ano dos pontos corridos, teve um título que não poderia ser mais dominante, mais avassalador. A tríplice coroa do Cruzeiro. O time de Vanderlei Luxemburgo, liderado por Alex, tinha Azinho, tinha Gomes, tinha Aristizábal, Edu Dracena, simplesmente fez mais de 100 pontos. Era um Brasileirão com 24 equipes, mas ainda assim uma pontuação espetacular. E além de um Brasileirão muito dominante, o Cruzeiro ainda leva o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil, fazendo a sua famosa tríplice coroa. Nesse ano, não teve para ninguém. A Raposa dominou de ponta a ponta. E chegamos ao campeonato de 2004, com mais um título dos meninos da Vila, do Santos. Lógico, alguns deles já tinham saído em relação ao time de 2002, mas 3 deles ainda figuravam como grandes nomes da equipe. Lateral esquerdo, Léo, o volante Elano e o craque do time, o meio-atacante Robinho. Aquela equipe ainda tinha experiência do centroavante David e do volante Ricardinho. E já no campeonato de pontos corridos fez uma campanha excelente, com quase 90 pontos, mas que teve um adversário muito forte, muito qualificado, o Atlético Paranaense, que liderou boa parte da competição. E liderava a competição até a penúltima rodada, quando somava 85 pontos contra 83 do Santos. Mas o Atlético Paranaense perdeu para o Vasco da Gama em São Januário por 1-0 e o Santos venceu a sua partida, chegando aos 86 pontos e chegando à última rodada na liderança. Na rodada derradeira, o Atlético Paranaense empatou com o Botafogo na Arena da Baixada em 1-1.
E o Santos, jogando em São José do Rio Preto, derrotou o Vasco da Gama por 2-1, com gols de Elano e Ricardinho, e ficou com o título somando 89 pontos. 2005, simplesmente o campeonato mais polêmico da história do futebol brasileiro. Não é exagero nenhum falar que se o de 87 tinha uma polêmica muito grande, que você pode conferir aqui no card entre os nossos vídeos selecionados para você acompanhar essa série do comecinho, 2005 elevou isso para um novo nível. Porque não foi uma questão de regulamento, não foi uma questão de discordância entre as equipes, foi manipulação de resultados. O Arthur Edilson Pereira de Carvalho interferiu em 11 partidas. E isso gerou uma série de remarcações, uma série de problemas. Problemas que acabam que o Corinthians fica com o título brasileiro. Um título que vinha de um time muito competente, um time de Mascherano, de Nilmar, de Roger Flores, de Tevez, que era o grande protagonista desse time, tinha o investimento da MSI ajudando aquela equipe, mas um título de certa forma manchado. Apesar do 7-1 dominante contra o Santos ali no Pacaembu e de uma campanha muito boa do começo ao fim, ainda assim a gente lembra dessa situação de arbitragem e principalmente daquele empate entre Corinthians e Internacional. Jogo que o Tinga é expulso, tomando o segundo cartão amarelo por simulação de um pênalti claro, que não foi dado para o Internacional. Fato que até hoje revolta os colorados, gera uma provocação e uma animosidade entre os clubes, e que na galeria de troféus o título está com o Corinthians, foi do Timão, mas é uma polêmica e um título que, sendo bem sincero, até hoje a gente não sabe quem é o legítimo dono daquele título, mas com bons argumentos para dizer que foi o Colorado. E é claro que a gente não poderia deixar de falar do tricampeão, o inesquecível tricampeonato do São Paulo entre os anos de 2006 e 2008. A hegemonia do soberano começou no ano de 2006, com uma grande vantagem em relação ao segundo colocado. O São Paulo, como equipe muito consistente e muito boa também ofensivamente, foi campeão com 78 pontos, 9 pontos à frente do Internacional, que fez 69, e logo após o Campeonato Brasileiro foi campeão do mundo, e antes havia derrotado o próprio São Paulo na final da Libertadores. Em 2007, mais uma conquista avassaladora do São Paulo, dominando a competição do início ao fim, com uma defesa incrível e novamente com um ataque com muita qualidade. A equipe foi campeã com 77 pontos, um ponto a menos em relação ao ano anterior, mas com 15 de vantagem em relação ao Santos, que foi vice-campeão com 62 pontos. Em 2008 veio o último ano dessa hegemonia, o tricampeonato, e esse já com muito mais dificuldade. O São Paulo não conseguiu imprimir o mesmo ritmo dos anos anteriores. A equipe não jogou o mesmo futebol, mas seguia muito competitiva, muito forte também defensivamente e com um ataque muito poderoso. No início do segundo turno, mais precisamente na primeira rodada, o São Paulo perdeu para o então líder Grêmio no Estádio Olímpico Monumental por 1-0, e naquele momento estava a 11 pontos atrás do então líder Grêmio. Mas o São Paulo conseguiu fazer um segundo turno excepcional, contou com alguns tropeços do Grêmio e de outras equipes que estavam à frente e assumiu a liderança nas últimas rodadas. Chegou à rodada decisiva brigando pelo título contra o Grêmio, mas com a vantagem da vitória para conquistar o título, e venceu o Goiás no Bezerrão, na cidade satélite do Gama, por 1-0 com gol de Borges, e ficou com o título com 75 pontos contra 72 de um Grêmio que fez um campeonato surpreendente, encerrando aquela hegemonia de 3 anos do São Paulo. E só para lembrar alguns dos nomes que passaram pelo tricolor durante esses 3 anos. O grande nome é o goleiro Rogério Ceni, mas vários outros como Fabão, Hernanes, Ilcinho, Josué, Mineiro, Aloysio Chulapa, vários outros. Era uma equipe excelente, Miranda, Alex Silva. Eu vou esquecer todos os nomes, porque
passou muita gente boa por aquele São Paulo durante aqueles 3 anos, Souza, Danilo, vários outros. O São Paulo teve nos 3 anos equipes excelentes e merecidamente foi soberano no Campeonato Brasileiro por aquele período. 2009, o título do Flamengo. O Flamengo de Petkovic, enfim o rubro-negro fatura mais um título. Depois de 17 anos, o Flamengo volta a levantar o Campeonato Brasileiro. Um Campeonato Brasileiro com uma soma de peculiaridades ao ponto de que a gente pode dizer foi um dos melhores campeonatos da história dos pontos corridos. E por isso que a gente diz que foi a era de craques. Você tinha jogadores muito bons de todos os times e todos candidatos ao título, e chegou na última rodada com Flamengo, Inter, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo com chances de título. Simplesmente 5 equipes ainda sonhando com a taça. Acabou, inclusive, que o campeão desse Campeonato Brasileiro foi com menor pontuação da história do campeonato, com 20 clubes, que foi apenas 67 pontos para o Flamengo. Mas foi suficiente, o Mengão saiu campeão brasileiro, conquistou mais uma taça, chegando à sua 6ª conquista. Que década! De viradas de mesa a um tricampeonato seguido. Os anos 2000 nos deram times gigantes, mas agora a gente quer saber a sua opinião. Comenta aí, qual é o seu craque? Qual aquele momento dessa década que te chamou a atenção? Década que eu e o Kelvin, a gente já estava vivo, a gente já pode opinar um pouco, mas deixe nos comentários a conquista, o jogador que mais te marcou. Eu já começo. 2001, Alex Mineiro, evidentemente, mas também comentem aí quais foram os jogadores ou as conquistas que marcaram vocês. E não para por aí. No próximo episódio nós vamos falar de uma era mais contemporânea, mais próxima da gente. O Brasileirão dos anos 2010 a 2019. E para não perder nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente. Segue com a gente para essa viagem incrível.